Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Mais uma vez é uma alegria para nós estarmos reunidos novamente. Vamos lembrar mais uma vez, sempre a gente fala, nós podemos ajudar todos aqueles que nós conhecemos e que não têm a oportunidade de participar, principalmente de uma reunião como essa. Então nós vamos começar. A gente agradece de coração. Muito obrigado. Então, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, felicidade e infelicidade relativas. Porque na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê, a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes, a que chamas sofredoras, são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz e será para ele o paraíso terrestre. Olha só, então os espíritos sempre informam para a gente que o planeta Terra ele é de expiação e de prova ainda. Por isso que nós estamos aqui para acertar. E a gente muitas vezes considera a felicidade pelas aparências, mas as aparências muitas vezes enganam. Aquilo que a gente acha que a pessoa tem muita alegria, tem muita felicidade, quando a gente começa um diálogo, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a conhecer a pessoa mais de perto, nós vamos ver que existem problemas, como todos nós temos alguma coisa que nos incomoda. Por isso que veio a doutrina espírita, que é a doutrina consoladora. É o consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque vai dar uma esperança para nós. A partir do momento que nós acreditamos na reencarnação, que nós acreditamos que nós podemos superar aquilo que nos incomoda, aquilo que impede muitas vezes o nosso progresso, principalmente o progresso espiritual, porque nós focamos muito na parte material e esquecemos do progresso espiritual, nós vamos ser felizes. A gente sempre fala isso daí. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma informação para nós muito interessante lá, que a gente deve observar. A felicidade ainda não é deste mundo. É o título da informação que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para nós. Aí nós vamos ver uma passagem de Jesus, onde ele diz que o reino dele não é deste mundo. O que será que Jesus quis dizer para nós com isso? Jesus, ele viveu já em planos desintegrados no cosmos, planetas que muitas vezes até já desapareceram, porque Jesus é um espírito muito evoluído, construtor do planeta Terra, espírito crístico. Por que Jesus Cristo? Cristo é a condição espiritual dele. Então, olha só para vocês, para chegar nessa condição espiritual, são espíritos que eles superaram tudo. São espíritos de alta hierarquia, que estão diretamente ligados com Deus. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Então, muitas vezes confunde as pessoas achando que Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Porque em outras passagens ele fala, eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu faço a vontade do Pai. Mas um espírito muito superior. Então está dentro disso daqui. Enquanto a gente tiver alguma coisa para acertar, enquanto a gente reencarnar na Terra, nós vamos ter sempre alguma coisa que vai impedir a nossa felicidade total. Mas temos que colocar também numa perspectiva que não é a Terra, o ambiente, que nos faz sofredores. Somos nós. O ser humano ele é muito imperfeito e busca a felicidade de uma maneira errada. Então, enquanto a gente não evoluir, enquanto nós não evoluirmos, a Terra realmente não vai melhorar, não vai cumprir a sua missão. É verdade. Olha como você falou uma coisa muito interessante aí. A gente vê que realmente nós não cuidamos do planeta, principalmente do planeta. Eu morei na região amazônica e a gente via muita coisa lá. De longe é uma coisa, de perto é outra. Então, muitas vezes, o próprio homem estraga aquilo que vai ser um benefício para ele. Então, foi bom você alertar aí. Na Terra é um bom planeta. Aqui nós temos tudo, mas nós vamos contar alguma coisa depois que nós vamos entender isso daí. Porque no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência,
pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Olha só, que coisa interessante aqui. Jesus novamente. Seja seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Sede manso como uma pomba, mais prudente que uma serpente. Então todo mundo acha que o Chico Xavier aceitava tudo. Aí nós vamos ver um livro, que eu sempre cito esse livro aqui, muito interessante, que é O Santo dos Nossos Dias. Nós vamos ver uma informação ali, que um homem do Rio de Janeiro, ele veio e quis submeter o Chico Xavier ao gosto dele, aquilo que ele queria. E o Chico Xavier, no fim, foi muito firme com ele, dizendo que não aceitaria aquilo de hipótese alguma. Muitos quiseram subornar o Chico Xavier e não conseguiram. Ele era bom, mas ele tinha palavra. Então, muitas vezes, a título de ser bom, nós somos submissos, nós aceitamos. Então, quando nós estamos com a razão, nós precisamos enfrentar, muitas vezes, aquelas pessoas que querem nos submeter àquilo que ele pensa, que não vai ser bom para nós. Está dentro disso daqui, ó. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Os espíritos que têm muita imperfeição, eles são intrigantes e audaciosos. Eles procuram minar. Nós sempre comentamos que nós nunca estamos só. Nós sempre temos companhia, obsessores, que estão sempre na nossa cola. Eles pegam o nosso ponto fraco. Por isso que o apóstolo Paulo também diz, naquilo que eu sou fraco, eu preciso ser forte. Porque o mal que eu não deveria fazer, eu faço. Mas o bem que eu poderia fazer, esse eu não faço. Porque é muito difícil. É difícil perseverar. Aí Jesus de novo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha só. Se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Mais ainda porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Olha só, como que é difícil a gente não ter ciúme, não ter inveja. É muito difícil isso daí. É só a gente fazer o levantamento da nossa vida. Sempre tem alguma coisa que a gente pensa que não, a gente está invejando o outro. Olha só, nós já comentamos a respeito disso. Então, a maior dor é a dor da alma. Nós já comentamos aqui, porque as coisas materiais, elas ficam por aqui. Mas quando a gente tem um problema íntimo, alguma coisa que está nos machucando por dentro, e aí, se a gente não acreditar na espiritualidade, nada vale a pena. Porque aquela dor que nos machuca, aquela angústia que a gente às vezes não sabe explicar para ninguém, muitas vezes, principalmente o médium, ele tem medo, mas se a gente perguntar do que ele tem medo, ele não sabe explicar do que tem medo. Isso acontecia direto comigo, eu tinha um medo terrível. Alguém perguntava para mim, do que você tem medo? Não sei, mas eu tenho medo. Olha só para vocês, são essas coisas aqui que machucam a gente. Por quê? Porque se nós estamos superando alguma coisa agora, vai ser muito bom para nós. Se a gente tiver pelo menos metade disso daqui que está falando, de imperfeição, já é uma grande coisa. Porque nós já tivemos tudo isso aí, ó. Avareza, inveja, ciúme, paixão, uma série de coisas, né? Mas nós estamos aqui para isso, para superar. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, levantam-se diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra se torna, para ele, um verdadeiro inferno? E é verdade isso daí. O livro do André Luiz, Ação e Reação. Nós vamos ver isso daí. Ambição de um homem para adquirir muitas propriedades. Ele não dorme de noite pensando. Acontece com a gente, muitas vezes, nós temos às vezes uma meta, nós temos vontade de adquirir alguma coisa, e a gente não está conseguindo, a gente começa a não dormir mais à noite. Nós começamos a ter obsessão à noite, então perdemos o sono, perdemos uma série de
coisas boas na nossa vida, porque nós fomos focados naquilo. Aí entra as parcerias também negativas para poder derrubar a gente. Através do nosso pensamento é a nossa queda. Mas se a gente focar em Jesus, tira isso de mim, que assim eu vou viver melhor. Nós vamos devolvendo essas influências para as entidades negativas e nós vamos nos libertando pouco a pouco. Mas nós estamos em evolução, a gente não pode se cobrar muito aí. Comentário de Kardec. Várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões. Disse: estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder com isso a bebida e o alimento, etc. Esse quadro não é senão muito verdadeiro. Algumas vezes, mesmo o ciúme não tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que escapa à linha vulgar, nesse caso mesmo que não tenham nisso nenhum interesse direto, mas unicamente porque elas não o podem alcançar. Tudo o que parece acima do horizonte as ofusca, e se são a maioria na sociedade, elas querem tudo reconduzir ao seu nível. É o ciúme somado à mediocridade. Frequentemente o homem não é infeliz senão pela importância que liga as coisas desse mundo. É a vaidade, a ambição e a cupidez frustradas que fazem sua infelicidade. Por isso que muitas vezes eu sempre pego como espelho Chico Xavier, totalmente desprendido da matéria. Não tinha ciúme de nada, não tinha inveja de ninguém e também era totalmente a favor da caridade. Tudo aquilo que ele ganhava, ele repassava. Muitas vezes a gente ganha alguma coisa, a gente esconde. A gente às vezes nem usa, mas nós guardamos e ninguém pode pôr a mão naquilo. Não, isso é meu, eu ganhei. E morre e fica aí. Por isso que muitos espíritos vêm atrás dos objetos que eles deixaram aqui na Terra. Uma vez, quando a gente estava numa outra instituição, veio um espírito atrás do paletó dele. E o paletó era feio, paletó surrado. Ele gostava demais do paletó e morreu e a mulher pegou e guardou o paletó. Deu uma porção de coisa dele embora, mas não deu o paletó. Aí estava meio frio, ela começou a usar o paletó. E olha só para vocês verem, fazia 9 anos que ela estava viúva, porque quando a pessoa chegava perto dela, ficava com medo. O marido estava ali junto com ela. Aí ela entrou vestida nesse paletó. Aí ela falou, eu vim conversar com o senhor. Eu moro lá no Nordeste, vim passear na casa da minha filha, eu estou muito doente. Eu não consigo dormir de noite, estou à base de medicamento. Nós tínhamos reunião mediúnica como tem aqui. Aí eu falei para ela, eu estou vendo um homem junto com a senhora, estou confuso. E não falei nada. Aí o espírito comunicou na mesa e falou, eu quero meu paletó. Aí, eu quero meu paletó. Aí eu saquei, falei, é da mulher. Aí eu cheguei nela e falei para ela, e esse paletó? Esse paletó é do meu marido, esse paletó eu não dou para ninguém, ele gostava demais desse paletó. Eu falei, senhora, dá o paletó embora, porque senão a senhora vai ficar com ele até morrer. Ela deu o paletó, casou de novo, estava feliz, escreveu uma carta para mim. Olha só para vocês verem, o cara estava atrás do paletó, uma coisa à toa. É o que está aqui, ó. A gente se liga muito e dá muita importância às coisas desse mundo e depois acontece tudo isso daí. Nós vamos morrer, não vamos levar nada. É aí que entra também a questão do pensamento e a questão do espírito que acaba ficando perdido também. E ele se liga a essa coisa que parece que é sem importância. Não tem condição de pensar diferente. Muitas vezes a gente se depara com isso na mesa, coisas que poderiam ser resolvidas na vida dele, que não são porque ele fica preso a esse pensamento, aquela coisa, aquele bem ou aquela situação, e fica indefinidamente perdido naquela situação. Até que alguém possa retirar ele de lá, que é o papel de quem dialoga com ele, de quem tem essa oportunidade de conversar. Exatamente. A importância da reunião mediúnica, a importância do centro espírita, porque a gente vai além túmulo, então a gente busca isso daí. Aí nós vamos ver no livro do André Luiz, de um senhor que ele desencarnou e ele estava preocupado, porque ele tinha deixado a fazenda dele e tinha os 3 filhos dele, e ele estava meio desnorteado, ele achava que ele estava no hospital. Aí ele chama o superior ao André Luiz, que agora não vou lembrar o nome, e pergunta para ele o seguinte, quem está cuidando da minha fazenda lá? Seus filhos. Meus filhos não têm juízo, eles vão falir, vai acabar com tudo. Desencarnado.
Aí ele fala, não, o senhor pode ficar sossegado, que eles vão tomar conta, logo o senhor está de volta. O Espírito também dá uma esperança. E aí tem essas passagens nos livros do Chico Xavier. Olha como a contribuição dos livros do Chico Xavier, principalmente dos livros do André Luiz, para trazer para nós a vida como ela é realmente na realidade. E esse entendimento do Espiritismo que nos faz nos desprendermos dessas coisas. Sim. Que a gente fica muito apegado, né, na nossa vida, sentimentos, a pessoas, a coisas. Então esse esclarecimento é importante para que a gente possa, às vezes, contra gosto, né, superar essas situações. Sim. Perdoando, desculpando. Aí nós vamos ver a história da raposa e da uva. Quem era criança da minha época lembra disso daí. Que a raposa não conseguiu pegar as uvas, ela falou, não tem problema, tá verde. Então, quer dizer, até a raposa tinha esse problema aí. Então, muitas vezes a gente almeja aquilo que o outro tem, às vezes depois a gente vai ver a realidade e a gente dá graças a Deus para a gente não estar na situação dele. Eu já contei aqui na semana passada sobre o Gálax lá. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se eleva seus pensamentos até o infinito, que é a destinação, as vicissitudes da humanidade lhe parecem, então, mesquinhas e pueris, como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que não vê felicidade, senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, é infeliz quando não pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros olham como calamidades. Falamos do homem civilizado porque o selvagem, tendo suas necessidades mais limitadas, não tem os mesmos objetos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é diferente. No estado de civilização, o homem raciocina sua infelicidade e a analisa, e por isso é por ela mais afetado. Mas pode também raciocinar e analisar os meios de consolação. Essa consolação ele a possui no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro. Olha só, a doutrina espírita de novo, a doutrina da lógica, mas pode também raciocinar e analisar os meios de consolação. Ele possui sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro. É que é a forma de a gente mudar o pensamento, né? De a gente sair de uma situação se voltando para outra, né? Sim. Dar essa guinada para acalmar. E tem uma frase interessante que é: quem não tem tudo que ama deve amar tudo que tem. Eu sempre li isso daí e guardo isso. Então, muitas vezes, nós queremos alguma coisa que nós não temos condição. Muita gente quer ganhar na loteria, a gente sabe isso daí. E às vezes a pessoa arruina a vida dele pro resto da vida. A gente está cansado de ver. Mas muitas vezes a gente não consegue mudar, porque o ambiente que a gente vive que nos faz sofrer. Então, teve uma oportunidade que eu conversei com um amigo que é oriundo de uma família abastada e ele não teve a mesma felicidade. E o sofrimento dele era ter que conviver com eles, porque o assunto, ele não conseguia se posicionar dentro do assunto do grupo principal do grupo. Dinheiro, fartura. Sim. E ele passou a ser piloto de van, né? Eu falei, você tem que abandonar a sua família e ser feliz, né? De outro jeito, né? Porque eles não vão te dar sossego. É a realidade da vida. Nós precisamos viver de acordo com a nossa realidade. É isso daí, gente. Tá aí. Perda de pessoas amadas. Semana que vem. Isso daqui, a doutrina espírita dá um consolo para nós. Mas nós vamos ver isso a semana que vem. Olha só, vamos viver a nossa realidade. Não vamos sofrer por coisas que não vai adiantar nada na nossa vida. Não vamos ter muita inveja, não, mas às vezes a gente tem inveja, né? A gente brinca para descontrair, mas nós estamos aqui. Sempre a gente tem muita assistência espiritual. Inclusive eu estava vendo aqui que eu peguei um papel, eu até marquei o nome da pessoa. É um problema seríssimo que nenhum de nós deseja para nós. Vamos pedir a Jesus que nos envolva. Vamos focar naquilo que mais nos incomoda. Com certeza nós vamos receber ajuda. Todos nós
somos filhos de Deus e todos nós recebemos ajuda. É só a gente buscar que a gente encontra. Mas é a nossa vida, cada um segundo o seu merecimento. Jesus já falou isso daí. Olha só para vocês verem. Sobre esse assunto aí, eu me lembrei agora de um livro muito importante do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O capítulo ele diz o seguinte: Receita da Felicidade. Jesus. Esse livro ele é tão fantástico que esse espírito ele traz as reuniões de Jesus na casa de Pedro, quando Jesus fazia reunião na casa de Pedro ali. E aí Tadeu, que era era mais jovem, mais impetuoso, e ele estava reclamando muito do sistema político, religioso, reclamando de Roma e dizendo que ninguém entendia ele. O diálogo é interessante, mas é emocionante. E Jesus deixa ele falar. E no final, todos os outros que estavam acompanhando o diálogo ali acham que Jesus ia fazer uma explanação muito longa. Jesus só diz para ele o seguinte: Tadeu, se você quer que todos te compreendam, se você quer um pouco de felicidade, começa por você, a respeitar, a entender, a compreender, e aí você vai viver melhor. Porque não existe receita para felicidade. Inclusive o Edivaldo tem uma palestra muito interessante sobre a felicidade, onde ele vai falar que não adianta, a gente tem que focar naquilo que nos pertence. Aquilo que nos pertence são as coisas espirituais e as coisas materiais que a gente tem condição de adquirir sem ser escravo delas. Porque a partir do momento que a gente começa a ser escravo das coisas materiais, nós vamos sofrer muito. Muitas vezes a gente compra um jogo de sofá e não quer sentar para não estragar o sofá. Então, tem muito isso daí. Cuidado com o sofá, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Nós vamos morrer, vai ficar tudo aí. Quantas casas, mansões que nós estamos vendo aí, abandonadas, de pessoas que cuidaram muito daquilo ali, que foram escravos daquilo, e deve estar por ali ainda morando, depois de desencarnado. E vai perecer tudo. Por isso que Jesus fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro no céu. Olha só, nós estamos aqui porque nós queremos isso para a nossa vida. Agradecer a todos pela presença, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a gente tenha uma boa noite, um bom sono, um bom final de semana, um bom feriado, né? Que Deus nos abençoe.